Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Blue Pro Podcast. Aqui a gente vai conversar com profissionais de medicina sobre suas trajetórias, seus conhecimentos, as transformações de vida, tudo para que a gente descubra mais sobre o futuro da sua saúde. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a doutora Natália Rodrigues Potiguar, médica apaixonada por corrida de rua, residente no último ano de clínica médica, e ela tem uma trajetória que envolve desde terapia intensiva até a gestão de uma unidade de saúde durante a pandemia do Covid-19. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre suas inspirações e desafios na medicina. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Tudo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Natália Rodrigues, tenho 32 anos, sou de Natal, mas atualmente moro em João Pessoa, porque faço residência, estou no último ano de clínica médica e estou tentando prova para R3, né, fazendo prova, mas futuramente penso em voltar a morar em Natal. É uma honra ter você aqui, mais uma vez aqui na empresa. A gente fez a marca da Natália em 2022, acredito. Agora, corrida de rua, eu achei que você era apaixonada por musculação. Conta aí um pouquinho, corrida de rua por quê? Eu sempre gostei muito de corrida de rua. Hoje eu faço musculação porque, como eu faço residência e dou plantão à noite, às vezes não dá para correr no turno da manhã. E como eu tenho que escolher fazer algum esporte, tenho que escolher movimentar o meu corpo, a musculação é algo que dá para eu programar o horário. E a corrida de rua não dá para ter essa programação, porque não tem como sair para correr ao meio-dia. É verdade. E aí, a musculação dá para você ir para academia a qualquer hora. Mas sempre que dá, que eu tô disponível para correr, eu saio para correr. Porque eu realmente gosto. Eu gosto de fazer esporte que eu me sinta livre. Então, adoro corrida de rua. Realmente eu sempre corro. E, de certo modo, eu sempre ouço muita gente falar que quando você corre na rua, parece que você reflete, você pensa mais, né? Você atenua, ameniza, né, assim, a ansiedade, os pensamentos. Eu acho que qualquer esporte em geral, quando a gente faz atividade física, quando a gente acaba de fazer atividade física, a gente tem liberações de hormônios que dão sensação de bem-estar. E esses hormônios que dão sensação de bem-estar, eles acabam ajudando no controle de você ter algumas doenças, como depressão, ansiedade e tudo mais. Eu sempre falo para alguns pacientes que quando começam a fazer atividade física, eles até no começo acham ruim, porque realmente o corpo fica dolorido, o sistema imunológico, lógico, quando você começa a fazer atividade física, nos primeiros dias, se você prestar atenção, a maioria das pessoas diz, eu comecei a ir para a academia e fiquei gripado. Realmente, porque o sistema imunológico vê aquilo como algo estranho, e aí a gente pode até ficar com a sensação que fica gripado. Mas logo depois o corpo começa a ver os benefícios. Eu sou uma pessoa que eu faço atividade física de domingo a domingo. Eu acho que eu me sinto até mais doente quando eu não vou para academia. E aí, ao longo do tempo, a gente vê os benefícios que a atividade física traz. Você acorda mais disposto, sem contar que o ganho, tipo assim, melhora o metabolismo, paciente que é hipertenso, se perder peso junto com a atividade física, melhora a questão da pressão arterial, diminui o risco cardiovascular. Então, assim, várias coisas. Atividade física é tudo. Ei, vem cá, você já pensou em fazer psiquiatria? Porque isso aí já é quase um tratamento já para ansiedade, né? Psiquiatria? Não. No caso, você endorfinar, você correr, gerar os hormônios ali para reduzir um pouquinho a ansiedade. Não me vejo fazendo psiquiatria. Não me vejo de nenhuma forma. Eu acho que é uma das especialidades médicas que, na realidade, quando a gente entra em medicina, é muito difícil a gente escolher o que a gente quer. Mas tem algumas coisas que a gente coloca no caderninho que a gente não quer. E aí eu acho que psiquiatria era alguma coisa que eu colocava lá no caderninho que eu não queria fazer, que eu nunca faria. Eu vou querer perguntar a você um pouquinho sobre a sua experiência durante o Covid, mas antes disso, você que está em casa, não sei se você está vendo pelo YouTube, eu já quero pedir para você agora deixar
o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Se você estiver dirigindo, não faz isso agora, para o carro depois e faz isso depois. Porque eu espero sim que esse podcast ele alcance muita gente, desde aquelas pessoas que veem o podcast, que querem ver a imagem, querem ver a beleza da doutora Natália, assim como quem está só ouvindo com fone de ouvido. E antes de perguntar um pouquinho sobre a sua fase no Covid, eu queria saber o que foi que te levou, assim, qual foi o momento da sua vida que fez você escolher pela medicina? Na realidade, eu quis fazer medicina por amor, mas eu tive um namorado e eu andava numa turma que muita gente fazia medicina, mas assim, eu quis fazer medicina por amor, pela vontade de ajudar as pessoas, e eu acho que essa vontade de ajudar me fez querer fazer medicina. Não teve uma grande coisa, mas eu acredito que teve um pouquinho dessa influência e esse amor de querer ajudar. Não teve um start, uma coisa. Eu acho que o start foi o amor. Se teve um start, o start foi o amor, foi a vontade de ajudar as pessoas. Não teve uma grande influência, eu não lembro nada grandioso, nada que me fez, até porque na minha casa, se tem 5 pessoas, cada pessoa faz uma coisa diferente. Minha mãe é uma coisa, meu pai é uma coisa, meu irmão é uma coisa, minha irmã é uma coisa, então eu não tive uma grande referência para falar, não, eu quero ser médico porque eu me espelho em tal pessoa. Não teve isso. Como eu disse, na época eu tive um namorado que tinha passado em medicina, eu tinha amigos que tinham passado em medicina, mas era mais, eu acho que essa vontade de ajudar as pessoas era uma coisa que eu me simpatizava. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me autodesafiar, era uma coisa meio que passar no vestibular de medicina quando eu passei há 9 anos atrás era uma coisa difícil, e aí eu me autodesafiei, vou atrás de passar, estudei e passei. Você falou que está com 32, né? Então há 9 anos você saiu da faculdade, você não passou no vestibular, você já estava na América. E era isso que eu queria saber. Assim, eu sei que você falou isso, que não tinha uma referência em casa de médicos, mas eu estava vendo o seu Instagram outro dia e você postou um vídeo que você fala que você tem uma referência em casa, que é o seu pai, que é uma pessoa que é uma referência de projetos de vida. É uma pessoa que te ajudou a ter disciplina e a buscar ali. Então acaba que, de repente, não é aquela pessoa que é a tua referência de buscar uma profissão específica, mas e sim de buscar um objetivo até o final, né? E cumprir. Fala aí um pouquinho sobre o seu pai, qual é o nome dele? O nome do meu pai é Wilde, né? Wilde Damasio. Meu pai é geólogo, certo? Realmente meu pai não é médico, mas meu pai é uma pessoa extremamente calada, mas meu pai é uma pessoa extremamente observadora e resolutiva. Na hora do problema, você pode ir até ele, que ele vai lhe dar a solução. Eu nunca passei por nenhum problema na minha vida que eu não cheguei até meu pai e ele não me deu a solução de resolver aquele problema. Eu tenho algumas lembranças, eu tenho várias memórias afetivas de quando eu era criança dos meus pais. E quando meu pai ia me deixar no colégio, na semana que ele viajava, geralmente ele me falava o itinerário de todas as cidades que ele ia viajar. E ele também sempre conversava comigo do que ele iria, o projeto que ele iria fazer, o que ele tinha para a família daqui a 1, 2 anos ou 3 anos. Se a gente fosse viajar para algum lugar daqui a 2 anos, a família inteira fosse viajar, ele sempre conversava com a gente. Se ele fosse fazer alguma coisa, se ele fosse mudar de casa, se ele fosse mudar de carro, se ele fosse fazer alguma coisa, então meu pai ele era uma pessoa que ele planejava fazer alguma coisa. Quando ele ia dar um grande passo, se ele fosse comprar uma casa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ele planejava. E ele sempre conversava comigo isso. Eu era a pessoa que ele conversava. Às vezes eu ia falar uma coisa para minha mãe, que minha mãe nem sabia e ele tinha conversado comigo. E aí eu vejo hoje que algumas características do meu pai, eu tenho algumas características da minha mãe. Eu sou coração mole, eu sou coração aberto, eu sou uma pessoa que estou sempre rindo, diferente do meu pai. Meu pai é uma pessoa extremamente calada, mas nesse ponto de estratégia, de planejamento, de querer, de saber o que é que eu quero, daqui a 3 anos
eu quero estar dessa forma, eu busco isso para minha vida, eu projeto isso para minha vida, eu vejo que eu sou parecida com meu pai, porque realmente ele tem essas características e eu vejo que desde nova, desde quando eu tenho 16 anos, 17 anos, eu tenho essas características. Porque, tipo, naquela época, passar em medicina era uma coisa difícil. Tipo, eu lembro que ninguém nem imaginava que eu ia passar, mas não, eu quero passar em medicina. Eu fui lá, estudei, busquei e passei. Acabei, certo? Então, eu vejo que eu tenho essas características de painho porque é igual a ele. É simplesmente ele. A cópia fiel. Porque tem muita gente que só sonha com as coisas, né? Mas enquanto a gente vê muita gente que tá só sonhando, tem o seu pai que foi um exemplo de não sonhar, de transformar o sonho num plano, numa data, ter uma meta e executar. E não só a chance de você ver um plano, mas de você ver um sonho executado. Assim, você viu ali a reta final e chegou o momento que ele conseguia conquistar o que ele planejava. Então é uma coisa que é possível alcançar, né? Lá para 2015, né, que você terminou o curso. Foi. Eu queria saber 2017. Assim, 2017 foi. Eu queria saber como é que foi esse começo, assim, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar no começo da carreira? Eu acho que o maior desafio quando a gente termina a medicina é porque eu acho que é a insegurança. Todo mundo que acaba a medicina, você acaba achando que não sabe de nada. Acho que todo profissional... Eu acho que isso é uma doença de qualquer pessoa que termina qualquer curso superior. Só que eu digo isso a todo mundo que acaba e que eu tenho contato. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter é a humildade, certo? A gente não sai sabendo de tudo. Eu hoje já tenho alguns anos de formada, eu não sei de tudo. E quando eu não sei, eu tenho uma humildade, até hoje, de pedir para alguém me ensinar o que eu não sei. Porque se não pedir para ensinar o que eu não sei, eu nunca vou aprender. Então, primeiro eu tenho que ter a humildade de falar que não sei fazer. E desde o começo eu sempre tive isso. Tem coisas que a enfermagem sabe fazer melhor do que eu, tem coisas que o técnico sabe fazer melhor do que eu. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive a humildade de chegar a qualquer profissional que eu não sabia fazer, o que eu não era apta a fazer, e pedir para me ensinar. E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu chegava nos lugares que eu iria trabalhar, ou no interior, ou na UPA, e falava: eu sou recém-formada, se você vir alguma coisa que eu estou fazendo errado, por favor, me corrija, fale como é a melhor forma de fazer. Graças a Deus, aonde eu trabalhei, eu fui abraçada por pessoas maravilhosas. Na UPA, eu tive 2 colegas maravilhosos assim, que me abraçaram, que foi Michele e Gleidson, que assim, me abraçaram de uma forma gigantesca. Eu sou muito grata a eles, porque eu aprendi muita coisa com eles, né? Você sai da faculdade com muita coisa na cabeça, mas às vezes você precisa de alguém para lhe dar orientação, para você poder ter uma sequência, porque você tem muita informação, mas às vezes você precisa colocar em prática e organizar aquilo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a experiência. É a experiência. E aí a experiência eu acho que você consegue colocar e organizar com o tempo, com a prática. E falando em experiência, teve algum caso ou experiência assim que marcou, que mudou quem você era? Você falou assim: caraca, é isso. Eu vou ter que mudar agora aqui a forma de pensar e de conduzir. Algum caso que eu falo de paciente? Sempre vai ter pacientes que vão marcar a vida da gente, né? Eu acho que o Covid, chegando no Covid, o Covid teve vários pacientes que eu ia para casa e lembrava e tudo mais. Porém, eu, Natália, médica, eu tenho uma coisa que é meio que eu me blindo, que é uma defesa minha, pessoal, profissional, para eu não levar muita coisa do hospital para o meu lado pessoal.
porque eu sou uma pessoa muito coração. E aí, na terapia, eu aprendi a tentar separar o lado profissional do lado pessoal, Natália, porque senão eu vou jogar muita coisa do hospital para minha casa. Então acaba que essa sua pergunta de Natália, tem algum caso que você levou, que deu start? Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu de um paciente que trabalhava comigo, era um enfermeiro, no Covid, que eu estava resolvendo uma regulação de um paciente grave e ele fez, Natália, Natália, eu preciso falar com você. Eu positivei para o Covid. Eu disse, me espere 10 minutos que eu estou fazendo a regulação de um paciente para UTI e eu falo já com você. E ele não me esperou. E eu procurei ele depois e ele não me esperou. Quando foi 3 dias depois, nessa época eu já era diretora da UPA, eu voltei para João Pessoa, porque eu morava em João Pessoa já. Eu fiquei sabendo que ele faleceu. E aí, na terapia, eu trabalhei isso, porque eu fiquei muito mal. Será que se eu tivesse conversado com ele, eu fiquei sabendo que ele não quis ficar internado. E eu fiquei muito mal, porque eu fiquei pensando, será que se eu tivesse conversado com ele, eu não tinha convencido ele ficar internado e eu tinha mudado o quadro dele naquele momento? Então foi uma coisa que me chocou. Tipo, eu não tive contato com ele como médica, mas a minha cabeça deu um negócio. Será que eu não poderia ter mudado e ter internado ele com uma conversa? E aí eu trabalhei isso na terapia, que eu não sou Deus, eu sou Natália, certo? E aí a medicina, ela vai até um certo ponto, certo? Eu como médica posso fazer até onde eu consigo fazer. Vai ter coisas que eu não vou poder fazer. Porém, eu, Natália, como médica, faço até alguma coisa como médica, mas eu tenho uma fé muito grande. Então, apesar de eu poder fazer como médica, eu acredito numa força maior. Então, se for da vontade de Deus e tiver alguma coisa, vai ter, independente de qualquer coisa. Não vai ser eu, Natália, médica, certo? Então, na terapia, eu aprendi isso, que tinha que ser daquela forma. Tá entendendo? Tinha que acontecer daquele jeito. Então, eu não me culpei de não ter parado o que eu estava fazendo. Eu tinha que resolver o que eu estava fazendo para conversar com ele depois. Infelizmente, ele não me esperou para conversar. Eu fui atrás dele para conversar e ele não estava. E aí, realmente, esse caso me marcou. Só que, como eu tô dizendo, eu trabalhei muito na terapia esse negócio de eu não me envolver com o paciente. Eu sou uma pessoa extremamente humana, eu sou uma pessoa extremamente coração, mas eu não me envolvo de levar as coisas dos meus pacientes para a minha vida pessoal. Então, meio que quando eu faço tudo que eu posso fazer no hospital, eu sou muito coração, eu ajudo o que eu posso ajudar, eu faço o que eu posso fazer, resolvo o que eu posso resolver, mas eu saí do hospital, eu sou Natália e eu esqueço tudo que eu vivi lá, no sentido de ficou no hospital, entendeu? Porque senão eu acabo levando uma demanda do hospital de tristeza, de coisa ruim para dentro da minha casa e da minha vida pessoal. Porque como eu me dou com muito paciente grave, imagina aí, no Covid, às vezes acontecia de ir numa UTI morrer 3, 4 pacientes. Nossa. Aí eu ia chegar em casa arrasada e então assim, foi meio que uma defesa pessoal. Mas aí você começou a ter esse pensamento depois desse seu amigo, desse enfermeiro, né? Assim, eu já tinha meio que essa barreira. Eu já tinha meio que essa barreira dentro de mim, certo? Até que algumas pessoas fazem, Nath, você é um pouquinho fria às vezes e tudo mais. Não, é porque eu aprendi meio que, foi uma barreira meio que, eu acho que a medicina me trouxe isso. Não, olha, eu acho assim que
Mas isso É quase impossível você dizer assim, eu não vou misturar profissional com pessoal. Eu acho que é impossível. É impossível. É impossível. Você vai fazer o máximo que você consegue ali, né? Mas em algum momento você vai ser um pouquinho humano, em algum momento você vai sair e vai dizer, poxa, era tão novo, né? É porque assim, se a gente for falar de casos e casos, vai ter um trilhão. Eu queria perguntar sobre mais um caso. Eu queria saber se você consegue lembrar de uma história, de um caso onde a sua pessoa, a Natália, a sua fé, ou eu não vou dizer a sua conduta, porque a conduta é muito parecida, eu imagino, né? Eu sou leigo, não vou dizer se é tudo igual. Mas assim, vamos dizer que os seus valores, a sua atitude fez diferença na vida do paciente. Assim, é porque como eu trabalho em terapia intensiva, e com um paciente muito grave, acaba que essa conduta de fazer diferença sempre vai ter coisas que a gente às vezes acontece de eu pegar um paciente muito grave e tomar algumas atitudes e no outro dia você vê um paciente melhorar consideravelmente e você chega na outra semana para dar plantão e o paciente está lá consciente e orientado e você ficar super feliz porque você sabe que o paciente começou a andar daquela conduta que você tomou. Mas, tipo, há uns 4 meses atrás, eu estava na UTI e tinha um paciente de 36 anos que tinha dado entrada numa UPA em João Pessoa, né? E aí ele fez uma parada cardíaca, foi reanimado, voltou, deu entrada no hospital, foi colocado no marca-passo e deu entrada na UTI. Tava gravíssimo, tava sem urinar. E aí eu fiz um ultrassom beira-leito para ver como é que tava o pulmão, a cava do paciente e tudo mais. E aí eu vi naquele dia que o paciente, apesar de ele estar com nora para bater, o paciente não tava com gesto, ele estava seco. Ele não estava precisando daquele, ele estava precisando de volume, ele estava precisando que eu fizesse soro nele. E aí eu fiz, e aí eu expliquei à enfermagem o que é que eu queria que ela fizesse, e quando eu acordei, orientei o que era para fazer de 1 em 1 hora, e quando eu acordei no outro dia, o paciente tinha tipo urinado 1000 ml, a nora que estava 40 quando eu cheguei no plantão, estava 5, quando foi na madrugada a gente conseguiu deixar 5 ml, e quando eu cheguei na outra semana para dar plantão, o paciente estava lá, consciente, orientado e falando, e era um paciente de 36 anos. Ou seja, eu peguei um paciente extremamente grave e tirei ele daquela situação extremamente grave e coloquei ele numa curva de melhora gigantesca. Que eu digo que paciente da UTI, ele é um paciente que você vai vencendo um degrau a cada dia. É como se fosse uma gangorra, certo? Que você tenta fazer uma coisa. Lógico que às vezes você pode botar um peso errado de um lado e desandar de vez. Mas ele entrou numa curva de melhora que realmente teve êxito, que na outra semana quando eu cheguei ele estava consciente, orientado e tudo mais. Nossa, incrível. E isso é muito incrível, certo? Algumas coisas da medicina é brilhante porque você consegue ver o paciente melhorar rápido em pouco tempo, certo? E aí quem dá plantão de pronto-socorro, quem dá plantão de UTI, vê isso frequentemente. Então assim, não existe um caso, são vários casos. É difícil até E esse rapaz aí da UTI, quando ele acordou, ele conversou com você, agradeceu, como é que foi? Não, aí quando eu cheguei na outra semana, né, eu fui lá no leito, conversei com ele, eu disse, que bom te ver falando, não sei o que, eu expliquei pra ele o que tinha acontecido e tudo mais, porque na realidade quem exturbou ele, quem tirou o tubo dele não foi eu, foi outro colega, mas eu expliquei, falei o que tinha acontecido no plantão e tudo mais, o que é que eu tinha feito na semana anterior, porque acaba que eu não estou lá todos os dias na UTI, né? Eu dou plantão nessa UTI 2 vezes na semana. E aí, mas aí eu fui lá, conversei, expliquei o que é que tinha acontecido e tudo mais, e pronto. Ele ficou super feliz, né? Mas assim, é como eu tô dizendo, são vários casos.
É difícil pontuar um caso porque acontece sempre, certo? Acontece sempre. Tá, agora pra gente descontrair um pouquinho, falar um pouquinho de Natália, a pessoa Natália, né? O que você diria pra a Natália lá de 2017, no começo da carreira? O que eu diria pra Natália de 2017 é que eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria aproveitado muito mais a faculdade, os meus professores e os conselhos que eu recebia na época, do que qualquer outra coisa. Mas é porque eu acho que é a imaturidade, e a maturidade a gente ganha com o tempo. Sim. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí, na minha turma, tinha muita gente que já era formada. Eu estava fazendo a primeira faculdade. Então, acaba que a maturidade só vem com o tempo. E eu acho que eu deveria ter aproveitado muito mais as oportunidades que a faculdade me deu. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E Normal. É normal. E aí, eu não me arrependo de nada, mas eu acho que eu deveria ter aproveitado muito mais. E eu me arrependo de não ter aproveitado muito mais. Mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que teria que ser dessa forma. Eu não me arrependo de não ter saído da faculdade, ter logo ido fazer uma residência, de estar fazendo residência agora, ter demorado um tempinho para fazer residência. Eu agradeço muito o que eu passei na UPA. Eu acho que a UPA para mim foi uma escola, não só profissional, mas foi uma escola de crescimento pessoal, de amadurecimento. Eu acho que o que eu passei no Covid foi um amadurecimento pessoal, profissional, em todos os aspectos. Eu acho que o que a gente viveu ali, estar na coordenação, numa época extremamente difícil, foi extremamente importante para o meu amadurecimento pessoal, como pessoa mesmo, porque foi uma época bem difícil, sabe? E assim, teve tempo de não ter médico e eu vim e assumi uma responsabilidade sozinha e eu achava que não ia dar conta e eu dei conta do recado, e eu não me arrependi de nada, certo? Você falou agora sobre aproveitar mais a faculdade e os professores, ouvir os conselhos, né? Tem algum professor que você se recorda que você gostaria de ter aproveitado mais, ou que você poderia estar hoje fazendo um fellow, por exemplo, ou estar mais próximo? Tem um professor meu da faculdade, Edmilson, que é um professor de oncologia, daqui de Natal, inclusive, que eu admiro ele demais, demais, demais. Eu acho ele um cara extremamente coração. Ele é oncologista. Ele sempre, quando dava aula pra gente, trazia algumas reflexões, trazia alguns casos de criança que sempre mexia com o coração da gente, certo? E eu acho que medicina é isso, né? Eu acho que não é só, às vezes, trazer cura, certo? A medicina nem sempre vai trazer cura. Nem sempre vai trazer cura. Mas, às vezes, a medicina ela tem que trazer o alívio. Porque a gente tem que trazer ver um conforto, trazer paz, né? Trazer a paz. Muitas vezes a gente vai estar de plantão lá e você não vai ter um paciente que você não vai dar a cura. Que você vai estar lá um paciente e aí você não vai ter a cura daquela doença, mas você vai ter que saber como conversar com a família, de como você vai trazer o alívio e o conforto para aquela família, porque você vai ter que trazer segurança para aquela família, você vai ter que saber abordar aquela família, você vai ter que saber conversar com aquela família. Eu vejo hoje, acontece diariamente, às vezes eu estou trabalhando e aí você está num ambiente que já é um ambiente pesado, que está todo mundo lá estressado, e aí a família às vezes vem tirar uma dúvida e quem está ali responde num tom tão rude que quem está no trabalho, eu olho às vezes de lado e eu vejo que não necessita daquela resposta. Às vezes piora, né? Piora a situação. E às vezes eu tento
corrigir. Esses dias eu tava de plantão com uma amiga minha que é extremamente calma, assim, eu trabalho com ela, mas eu sei que ela tá todos os dias naquele mesmo ambiente que tá mudando ela. Eu disse a ela, amigo, tu tá precisando de umas férias, assim, de um descanso, que você não é assim. Mas eu entendo que é você estar ali naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, e aí acaba que você vai ficando estressada. E aí eu tento, no meu trabalho, ser a pessoa mais leve que existe, de não me estressar com nada. Ah, faltou água? Tá bom. Ah, faltou isso? Ah, então eu tento não me estressar com nada, porque... Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Se for no SUS, a gente tem que se virar... É mais fácil ainda, né? Acontecer essas coisas. É mais fácil ainda. Então, eu tento não me estressar com nada. Ó, tem uma história, não sei se você conhece a minha sogra, Adriana, Dona Adriana. Acho que você conheceu naquela festa de São João que a gente foi lá, né? A gente tava para comprar um apartamento para ela. Ela tinha ela tava com dinheiro de uma venda de um imóvel e tal. E o gestor de investimentos, ele chegou para mim e falou assim: Rômulo, com esse dinheiro que vocês têm, que vocês juntaram e tal, é muito mais inteligente, muito mais lógico você aplicar. Porque o valor de um aluguel de onde ela mora hoje é muito baixo. Assim, o valor que vocês vão ter de rendimento é muito mais alto. Vocês vão conseguir ter o preço do aluguel, vão conseguir ter ainda uma sobra para aplicar e fazer o dinheiro render mais. Aí eu falei assim, mas ela não vai ter paz. Eu entendo e eu concordo com você, mas ela não quer isso. Ela quer botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu tô dormindo no que é meu. Então é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, a conduta é para trazer conforto e para trazer paz. Assim como já ouvi um cirurgião plástico, que é cliente meu, a mulher chegou e falou assim, ó, eu tô com dinheiro da plástica, vou marcar a consulta. A consulta pré, ela já era paciente dele. E aí do nada ela manda uma mensagem no WhatsApp e diz assim, doutor, apareceu uma casa para eu comprar aqui no meu interior, que é mais ou menos o valor da plástica, e eu não tenho casa. O que você acha que eu devo fazer? A resposta dele, que ele, se ele fosse mercenário, ele falaria, não, faz a plástica, é o seu sonho, você juntou para isso, depois você compra a casa. E a resposta dele foi o seguinte, faça o que te der mais paz. Eu acho que uma casa vai te dar mais paz. E foi isso que ele recomendou, né, para ela, foi fazer o que dá mais paz. Agora, mudando um pouquinho de assunto, que a gente falou muito aqui de medicina, doutora Natália, médica com responsabilidade. Doutora, quantos seguidores você tem hoje no Instagram? Eu acho que é 23 mil e um pouquinho. Eu achava que estava em 35 mil. Não, é 23 mil e um 23 mil é muita coisa. É um número assim, que revela que ela começou muito cedo, né? Assim, o que você acha do médico que está buscando presença online, falando na internet? Eu acho que a gente, como médico, tem um papel de responsabilidade sobre a sociedade, né? Eu acho que a gente, como médico, tem essa responsabilidade. E aí, como a gente está vivendo um mundo que a internet está tendo uma explosão, né? A internet está ganhando essa vez, né? Todo mundo está vindo na internet. Só que eu sempre falo que a internet ela deve ser usada para o lado do bem, não para o lado do mal. E o que eu vejo muito é que tem muita gente vindo para a internet falar inverdades, coisas erradas, ou tentar enganar a população. Eu vejo muitos médicos vir para a internet, tentar ganhar dinheiro em cima de pacientes por coisas que não têm comprovação científica. É aqueles casos de pessoas que oferecem milagre. Milagre, isso mesmo. Soroterapia, essas coisas que não existem, amigo. E aí eu acho que isso é picaretagem. E aí eu acho que, por isso que eu não sou contra. Eu acho que quem fala a verdade ou prega pelo que é de verdade deve vir realmente na internet e desmascarar
ou falar o que é de verdade até para esclarecer a população, porque senão elas não vão saber o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro, entendeu? Você falou uma palavra aí, picaretagem. Então, acaba sendo uma obrigação social de quem faz um trabalho correto se comunicar na rede social, que é para você ser alguém que fala a verdade. Tem tanta gente aí que é picareta, não só médico, que é nossa obrigação ir lá e falar a verdade, né? É nossa obrigação social comunicar uma medicina que ela tem embasamento científico. Verdade. Mas você acha que, assim, a gente sabe que tem sim muito picareta, mas numa proporção. Hoje, a presença da medicina na internet, dos médicos na internet, você acha que tem mais picareta ou tem mais gente séria? Eu acho que hoje a internet já está ganhando espaços médicos mais sérios. Eu acho que os médicos mais sérios hoje já estão começando a tomar espaço na internet. Eu estou vendo muita gente séria indo para a internet e combatendo essa desinformação que algumas pessoas começaram a trazer pela internet. Tem alguns médicos sérios que eu gosto, que eu já vejo trazendo para a internet algumas postagens interessantes, que inclusive algumas vezes eu compartilho nas minhas redes sociais. Tem um médico psiquiatra que chama Carl Jung, que ele já é falecido, né? Ele viveu no século XIX e ele desenvolveu a teoria, aliás, ele pesquisou a teoria dos arquétipos de marca, né? São arquétipos de comunicação, que ele fala que está no inconsciente coletivo. E dentre esses arquétipos tem o arquétipo do comediante, que ele também chama de o bobo da corte. O comediante, o bobo da corte, é aquela pessoa que comunica. Ela pode ser, por exemplo, um neurocirurgião, só que ele tem uma forma muito leve de comunicar. Se a gente fosse trazer isso para a oncologia, por exemplo, um médico oncologista, é um assunto de extrema relevância para a saúde, mas ele teria uma forma muito mais leve também de trazer. Então acaba que na internet que a gente precisa dessa leveza, né? Não só no consultório, porque realmente o consultório ele é um pouco mais pesado. O consultório você tem que apresentar os riscos, por exemplo, diferente da rede social, que você pode ser um pouquinho mais leve. O médico no consultório, ele é médico. E na rede social ele é um comunicador. Então ele deixa um pouquinho ali aquela questão mais pesada ali, aquela coisa mais pesada. Ele traz mais leveza, uma coisa mais orgânica ali. E ele defende isso, que esse arquétipo, o comediante ele traz essa comunicação mais engraçada, mais leve, e às vezes é isso que a gente sente falta, né? É como você falou, eu tento trazer esse bloqueio para mim, assim, eu não sou Deus, eu vou fazer o meu melhor, mas a gente sabe que tem um limite ali, e eu vejo que a internet ela é exatamente o contrário. Ela pega a figura do médico e ela humaniza ele. Ou seja, ela deixa ele mais parecido. É aquilo que você falou. Não, peraí, calma, eu sou só Natália. Ou seja, eu sou humano. Eu sou humano. Assim como o paciente é humano, eu também sou humano. Então, eu também posso sofrer junto com o paciente. Então, eu preciso sim de terapia, preciso de me blindar, porque eu sou humano. Então, a gente vê que essa humanidade, ela tem que chegar perto da comunicação também. Seja ela qual for o seu arquétipo. Já o seu arquétipo, que é o governante, que eu não esqueci, ele é um arquétipo de marca que ele busca muito mais o controle. Em que sentido? Um médico do arquétipo governante, ele não tem muita tolerância para erros, para o caos. Ele é muito mais fácil, sim, consultar um colega, 2, 3, 10 colegas médicos para não cometer nenhum erro, para acertar a conduta. E sim, existe uma humildade, porque não é porque ele domina, não, é exatamente o contrário. Porque ele não tem muita tolerância para o caos. Ele prefere esperar ali para ter o controle de uma situação. Quando você fala sobre, eu sou humano, eu sou só Natália, Deus é Deus, o que você acha quando a gente mistura a medicina, que é uma coisa que tem embasamento científico, que precisa de embasamento científico, com a fé, com a religião? Você falou, eu acredito em Deus, eu acho que Deus tem um propósito. O que você acha quando se mistura a medicina com a fé? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, então eu acho que
coisa um pouco difícil de eu mensurar, eu falar isso, certo? Eu já passei por algumas situações na minha vida, inclusive um caso familiar da minha avó, certo? Que eu, como médica, não via solução para ela naquele momento. Ela não estava respondendo mais a nada, Inclusive, eu cheguei para minha mãe, para minhas tias e falei: mãe, eu acho que minha avó não passa dessa semana. Se meu avô quiser ver ela viva ainda, pede para a vovô vir ver ela essa semana na UTI, porque eu acho que ela não passa desses 2 dias. E meu avô veio e com 2 dias, 3 dias, meu avô vindo ver ela, minha avó começou a responder. Você não me pergunte como, que eu não sei lhe responder como médica. Ela começou a responder. Eu não sei lhe dizer como médica como ela começou a responder. A gente não, tipo assim, não tinha resposta eu não tenho resposta para aquilo. A medicina não tem resposta. Eu não tinha resposta para aquilo, certo? Eu não tinha. Tipo assim, fazia dias que ela estava com tudo que você pudesse imaginar. Ela estava com o último antibiótico que a gente pudesse usar. Ela estava com o último antifúngico que ela pudesse usar. Ela estava com droga vasoativa no último topo que ela pudesse usar. E meu avô começou a vir, eu acho que no 3º dia que ele estava vindo para a UTI, ela começou a responder de uma forma que eu não sei explicar. E ela saiu da UTI. Ela evoluiu para uma alta. Ela saiu da UTI, ela passou 2 anos depois em casa. E aí, eu consigo explicar isso como médica? Eu não consigo, certo? E aí vai pro meu lado da fé, certo? Eu sou uma pessoa extremamente católica, eu vim de uma família que meus pais são católicos. Eu acho que existe alguma coisa superior a gente que guia. Quando se fala em religião, se você me chamar para ir para uma igreja evangélica, eu vou para uma igreja evangélica, certo? Se você me chamar para ir para uma igreja batista, eu vou, para uma espírita, eu vou, certo? Eu sou católica, mas eu vou para qualquer igreja. Eu acho que existe alguma força superior na gente, apesar de eu ser católica, certo? Não discrimino nenhuma religião, certo? Não falo mal de nenhuma religião. Não gosto que falem mal da minha religião. Aceito e respeito a religião de todo mundo, certo? Porque eu acho que existe algo superior, apesar de me aceitar católica. Eu acredito muito em energia, certo? Eu acho que tem gente que tem uma energia pesada, eu acredito muito nisso. E é por conta dessa fé, eu acho que tem... Eu não sei explicar, eu sou uma pessoa de uma fé muito grande, eu sou uma pessoa de sempre pensar positivo, sempre pensar que as coisas vão dar certo. E quando as coisas dão errado é porque eu acho que tinha que dar e porque Deus está preparando a gente para alguma coisa melhor e maior, e porque lá na frente vai vir uma coisa melhor, e às vezes ele coloca uma coisa ruim porque vai vir uma coisa melhor lá na frente, porque tinha que ser dessa forma. Incrível, né? E especialmente porque você teve um caso que, nesse caso que foi sua avó, não existe bloqueio. Ali não. Era o ser humano, Natália, não tem como você separar, porque era um parente seu, né? Uhum. De repente eu acho que é possível que exista até algum código de ética aí que diz assim: olha, você não vai operar o parente, né? Você não pode fazer o parto da sua esposa, você tem que delegar para alguém. Enfim, agora pra gente encerrar, mudar um pouquinho de assunto, a gente fazer um bate-bola. Tá bom. E nesse bate-bola, a ideia é eu trazer uma palavra e você responder só com uma única palavra, com o que vier na sua cabeça. Tá bom. Combinado assim? Combinado. Vamos lá? Então, Natália, saúde. Atividade física. Inovação. Doutora Natália. O paciente. Os que acreditarem em mim. Superação. Passar na residência. Aí sim. Família. Tudo na minha vida. Propósito. Ser melhor todos os dias. Um desafio.
Eita, essa você me pegou. Um desafio. Próxima. Futuro. A Deus pertence. E a endocrinologia, hein? Tô só esperando aqui. Uma inspiração. Meu pai. Legado. O que você quer deixar? De ser uma médica humana. Boa. Natália por Natália. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente leve, de bem com a vida, bem good vibes. Tô sempre rindo, nunca tô de cara feia. Se me vi de cara feia, porque alguma coisa muito séria aconteceu. Excelente. Se você não deu seu like ainda, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. E eu quero agradecer, estamos encerrando. Quero agradecer a doutora Natália por compartilhar suas histórias e seus insights. Quero também agradecer, Natália. Quero agradecer pelo convite, né? E a honra de ter sido a primeira dessa sua ideia, que eu acho que vai ser um sucesso. Parabéns. Eu acho que sua empresa é uma empresa séria. Desde o primeiro momento que eu tive o prazer de conhecer sua empresa, eu acho que ela é uma empresa que tem uma proposta interessante, e como eu falei para você, não é só você trazer uma marca, mas é você trazer para o profissional a marca e a identidade, certo? E que você continue com essa seriedade, com essa forma de trabalhar. Eu achei super interessante essa surpresa que você preparou hoje, certo? E eu espero que dê certo esse novo projeto, tá certo? Eu gostei bastante. Obrigado. Eu que agradeço por você trazer as suas histórias, a sua trajetória, os seus insights, não só para mim, mas para quem está em casa assistindo, para os seus colegas da medicina, para o paciente que busca também saúde, que busca conhecer Natália, que acredita que o médico ele deve ser humanizado. Esse foi o Blue Pro Podcast e a gente tem um slogan, viu? Você quer saber qual é? Medicina que humaniza, histórias que transformam. Até a próxima!